Olá pessoal, professor André Noel aqui de novo. A gente teve nossa segunda aula e aí algumas questões a mais vieram e eu vou tentar respondê-las aqui agora. As questões foram compiladas assim, de acordo com o que vocês foram perguntando durante a aula no chat. Então a professora Amanda e a professora Kelly, elas viram as questões e passaram para mim aqui. Bom, para começar, o Alan de Iguatu, no Ceará, perguntou o seguinte: eu preciso saber converter decimal binário ou hexadecimal para programar? Bom, não, você não precisa saber. Você não precisa saber isso para programar. Talvez você use para alguma coisa específica na programação, mas não é um requisito obrigatório. Mas você precisa saber para essa disciplina. Eu falei para vocês na aula que ajuda em vários pontos na programação, mas não quer dizer que se você não entender essa parte você não pode programar. Às vezes você pega melhor depois isso daí sem problema. Alexander Alves, de Curitiba, perguntou o seguinte: existe algum macete para calcular de maneira ágil? Eu não sei aqui em relação a qual parte você perguntou se tem macete, mas assim, a conversão de binário, o que eu costumo dizer é que se você decorar as potências de 2, fica mais rápido, você consegue fazer mais de cabeça e tal. Mas aqui eu já quero enganchar numa próxima pergunta, que é a seguinte: Francisco Nolasco, de Mauá, perguntou: professor, e quem não é tão bom em contas de cabeça, tem futuro na profissão? Fica tranquilo com isso, porque a gente está fazendo as contas, às vezes eu faço de cabeça aqui, mas não precisa saber fazer conta de cabeça. Eu costumo até dizer que, na verdade, com a programação, você faz o computador pensar e não você. Então, assim, você não precisa saber de cabeça, você vai ter programas que fazem isso para você. Isso aqui é mais para a gente entender a noção de como que é feito. Você, na prática, você nunca vai precisar fazer essa conta de cabeça. Você vai usar algum conversor, isso aqui é mais para a gente treinar. E mesmo na prova, você vai ter o seu lugar para anotação, para fazer a conta na mão e tal. Não precisa fazer de cabeça a conta. Amanda Bernardes de Cascavel perguntou: boa noite, professor. Tem como contar binários sem usar calculadoras, usando somente as mãos? Tem. Eu tenho até um vídeo no meu canal que eu coloquei na playlist lá de sistema de numeração, que é um vídeo mais antigo que eu falo como contar nos dedos em binário. O vídeo é até mais por brincadeira mesmo, mas eu falei que você conta até 10 nos dedos. Em binário você consegue contar de 0 a 1023 nos dedos, certo? Tipo, você vai fazendo a representação 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Legal? Então dá uma olhada lá naquele vídeo, é bacana. O Celso de Maringá perguntou: digital vem de dígito? Sim, na verdade é assim, as duas têm a mesma raiz, a palavra tem a mesma raiz. Aí a gente já entra lá em etimologia e tal. A palavra digital, ela tem a ver com os dedos, certo? Você tem uma digital e tal, tem a ver com a questão de contar nos dedos, às vezes usado para a questão de numeração e tal, mas na parte de computação, na parte de eletrônica, quando a gente fala em digital, é aquela ideia oposta ao analógico, certo? O analógico é algo que tem uma variação contínua. O digital tem aquela variação discreta. Como assim? Eu tenho uma variação de 0 para 1, de 1 para 0. Eu não tenho números entre 1 e 0. Quando você vê na matemática aquelas curvas, o circuito analógico tem aquela curva bonitinha e tal. O circuito digital tem uma curva reta, certo? Você trabalha com valores discretos no digital. André Luiz de Curitiba perguntou: boa noite, esses bits e bytes trafegam ou podem ser enviadas por quais meios e podem sofrer algumas perdas desses bits e bytes? Sim, eles podem ter perdas, mas deixa eu falar do tráfego antes. Tudo que a gente usa para trafegar dados, a gente está trafegando bits e bytes. Então, o seu cabo de rede está trafegando bits e bytes. Uma fibra ótica está carregando os bits e bytes em forma de luz, certo? No cabo metálico ele está passando em energia. A gente tem a transmissão sem fio, a wireless e coisas do tipo, Bluetooth e tudo mais, que são as ondas que transmitem os bits e bytes. Tudo é transmitido em forma de bits, ou bytes, agrupamento desses bits. Então, toda a comunicação é transferência de bits, então eles são transferidos assim. Pode ter perda? Pode. A gente pode ter interferência no sinal, a gente pode ter interrupção do sinal, a gente pode ter várias coisas assim. Quando a gente estuda redes, a gente vê que o tráfego de bits, o tráfego de informação, ele carrega junto também, dependendo do protocolo, uma verificação de bits, uma verificação dos dados. Então você envia um pacote de dados. Junto com esse pacote, vamos supor que o seu pacote tenha 8 bits. Ao invés de mandar 8 bits, você vai mandar mais ou menos uns 14 bits. Por quê? Porque você tem bits que servem para verificação.
Isso na verdade depende, o tipo de verificação que você usa. O próprio DVD que você usa é assim, o byte no DVD, ele acaba tendo, eu acho que é 14 bits mesmo, porque ele tem alguns que servem só para verificação, se não perdeu a informação na hora que gravou o DVD e coisa assim. Então, pode ter perda, mas tem algumas técnicas para corrigir essas perdas. Tem protocolos que não ligam para as perdas, se perder não tem problema, tipo o protocolo DP, que faz streaming de vídeo e tal, que aí se perder alguma coisa só passa rápido e você não tem muito problema com isso. Tenho duas perguntas iguais aqui. Douglas Basílio de Arapongas e o Fabiano Nolasco de Mauá perguntaram qual que é a regra da multiplicação 2, 4, 8, 16 e assim por diante. Bom, eu devo ter falado assim na aula, certo? Que 1, 2, 4... A conversão do binário, o número binário, ele tem aquilo que a gente viu das posições. As posições, começando em 0, elas são 0, 1, 2, 3, do dígito menos significativo para o mais significativo. E na hora de converter o número, a gente tem que multiplicar o número que está na posição pela base elevada à potência. Então, como funciona? Em binário, a base é 2. Então, na primeira posição é 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 equivale a 1. Depois, a próxima posição, 2 elevado a 1 equivale a 2. Depois, 2 elevado a 2 equivale a 4. O que significa isso? Quando a gente trabalha com potências de 2, estou trabalhando, as potências são 2 elevado a 0, a 1, a 2, a 3 e assim por diante. Vai crescendo. Então, a regra é só multiplicar por 2. O primeiro número que eu trabalho é o número 1. O próximo número é o quê? É o 2, porque 1 vezes 2, 2. O próximo número aumenta a potência, ou seja, eu multiplico por 2 de novo. 4. Depois, multiplica por 2. 8. Multiplica por 2, 16. Por 2, 32. Por 2, 64. Por 2, 128. Por 2, 256. E assim por diante. Certo? Por que eu falo rápido as potências? Eu lembro rápido. Como que eu faço para lembrar? Quando você trabalha bastante com computação, você acaba acostumando com esses números. São os números de potência de 2 que você usa para várias coisas e acaba acostumando. Mas não decorei, não tem problema, fica tranquilo. Isso aí é só ir fazendo as potências e multiplicando por 2 cada vez mais. E aí já uma outra pergunta que tinham me feito, acho que na outra aula, por que eu divido o número por 2 várias vezes para chegar no resultado de baixo para cima? É a mesma coisa, eu estou fazendo o caminho inverso, estou dividindo por 2 várias vezes. Tá? Não entendi o fundamento matemático para isso. Não esquenta a cabeça com isso agora. Não é o mais importante no momento. Depois você pode analisar melhor e ver. Mas a intenção é vocês entenderem o básico das conversões numéricas. Gustavo Xavier de Colombo, Paraná, perguntou: professor, para fazer um sistema para a internet, eu vou ter que calcular ou converter os números para binário ou o próprio PC fazer essa conversão? Bom, aqui eu vou ampliar um pouquinho, não só sistema para a internet, mas qualquer sistema que você fizer, não precisa se preocupar nem um pouco com binário. A não ser que você esteja fazendo um conversor de números para binário, aí é outra coisa. Ou que tenha alguma função muito específica ali que você vai trabalhar com binário. Mas sistemas em geral, sistema que você vai usar número, texto, o que for, a própria conversão para binário ela é feita pelo compilador. Então você não precisa criar um binário do programa. Você não precisa converter esses números para binário. Nada disso. Você faz normalmente, você usa toda a representação que está acostumado, número em decimal e tudo mais, e aí internamente o programa converte isso. Na última unidade do livro fala sobre um pouco do processo de programação, e eu comentei também na aula conceitual. O processo de programação, você escreve um texto, certo? Que é o seu código-fonte. Ali você não se preocupa com o binário, você escreve os números em decimal mesmo, em ponto flutuante que for. E aí o compilador ele compila o seu programa para gerar um binário executável. Então a comunicação com a máquina no binário, você não se preocupa, o compilador faz isso para você. Ou o interpretador no caso. Henrique Niero, de Maringá, perguntou: como converter para binário números com vírgula? Exemplo 3,14. E como são representadas as dízimas periódicas? Bom, converter números com vírgulas tem o processo todo, mas acaba passando um pouco do que a gente precisa. Eu vou deixar isso no ar, é fácil você achar na internet, porque eu não quero confundir o pessoal que está ainda entendendo o começo do binário. Mas só para adiantar, o número decimal, o número ponto flutuante, assim, o número com vírgula, ele é gravado internamente como o ponto flutuante. Ele não tem assim uma representação específica para a parte inteira e para a parte decimal. Ele é gravado um número, como se fosse um número cheio, e aí ele é multiplicado pelo aquilo que a gente chama de mantissa elevado ao expoente,
Ou seja, já fizeram uma conta na calculadora que apareceu um número pequeno, tipo 1.2 vezes z elevado a 20, alguma coisa assim? É mais ou menos esse formato que guarda o ponto flutuante. Então, no fundo, ele acaba gravando um tanto de bits para o número em si e um tanto de bits para o expoente da mantissa. Também a gente não precisa aprender isso agora, tá? O pessoal que for ver a estrutura de dados vai dar uma olhada nisso rapidamente, mas é bem interessante. O que já emenda na pergunta do Raul Batista de Franca, São Paulo. Como se diferencia o número inteiro e o número de ponto flutuante em binário? Bom, na verdade, se você pegar o número inteiro e o número de ponto flutuante em binário, do jeito que ele é armazenado na memória, não tem diferença alguma. Por quê? Digamos que você usa o número inteiro de 4 bits e o número ponto flutuante de 4 bits. O que significa? 4 bits são 4 bytes, desculpa. Número inteiro de 4 bytes e ponto flutuante de 4 bytes, ambos têm 32 bits. 32 bits são 32 posições de 0 e 1. Então, se você olhar os dois números, você vai ver só 32 zeros e uns, um do lado do outro. Às vezes pode até ter o mesmo número aparentemente, mas só vai ter isso. O que diferencia se ele é um inteiro ou um ponto flutuante? Quando você grava essa informação na memória em algum lugar, grava em um registro, você vai ter algum outro lugar indicando o que aquele tanto de bits representa. Então, na memória, quando você armazena um dado na memória, você vai ter um ponteiro para aquele dado, para dizer onde começa aquele dado, quantos bits tem aquele dado e qual é o tipo do dado, que é aí como que o computador tem que entender aquele tipo de dado. Algumas linguagens mais baixo nível permitem você manipular isso daí, e se você manipular no nível de bits mesmo, você pode pegar um valor inteiro e tratar como se fosse decimal, tratar como ponto flutuante, tratar como se fosse letra, porque é tudo bit no fundo. Então a representação do que é o objeto vai ser de acordo com onde está armazenada aquela informação. Se você cria um registro binário com vários campos em binário, você tem que ter uma estratégia para isso, ou um tanto de bits fixo, ou algum ponteiro para onde começa, tem várias formas diferentes. Jeremias Nunes de Curitiba perguntou, mas se o computador trabalha com binário, qual é a lógica de usar o hexadecimal? Bom, eu comentei na aula, às vezes foi muito rápido, mas a ideia é a seguinte, na verdade você está trabalhando com binário, tudo é binário, só que para nós seres humanos, o binário é um troção com um monte de 0 e 1, acaba ficando difícil de visualizar, um número muito grande e tal. O hexadecimal ele é praticamente uma abreviação para o binário. Então, a cada 4 números do binário, você junta em um número só hexa. Fica muito mais curto. Lembra daquele padrão de cores que eu mostrei para vocês? Tipo, você pega uma cor FF9900, é o RGB. Se eu fizesse esse padrão em binário, primeiro que ia ficar bem mais difícil de identificar a cor só de olhar. Com FF9900 eu já sei que tem mais vermelho e não tem nada de azul, certo? Vai ser uma cor meio pro laranja. Se eu faço em binário, eu vou ter uma combinação de uns no começo, depois vai ter os 9 ali que tem que trabalhar o 1001 e depois o final vai ser um monte de zero. Fica ruim de visualizar, de escrever e tudo mais. Então o hexadecimal ele é uma abreviação. Eu já vou emendar aqui na pergunta do Vitor Hugo de Londrina. Professor, o hexadecimal é usado no IPv6? Sim. O IP na versão 6 é um número muito maior do que o IP na versão 4. O IP na versão 4, o que a gente está mais acostumado, são 4 sequências de número e o número é em formato decimal mesmo, certo? De 0 a 355. Então, o seu 192.68.0.1 é um IP que tem 4 conjuntos de números decimais. Internamente, eles são binário, por isso que ele vai de 0 a 255. Certo? Ele grava lá um número de 0 a 255, aí tem as divisões. O IPv4 tem 32 bits de dados, certo? 4 conjuntos de 8 bits. O IPv6, se eu não me engano, são 128 bits, então é um número muito maior. Aí o que acontece? Eles abreviam em sequências de hexadecimal para ficar mais fácil de ver. Parece o endereço MAC do seu computador também, que também usa o hexadecimal. Então, resumindo, o hexadecimal acaba sendo uma abreviação do binário. E isso é possível porque estamos trabalhando com potência de 2, 16 é uma potência de 2 também. Então, simplifica bastante. João Vitor Marques de Teófilo Otoni perguntou, como saber se o número é decimal ou hexadecimal se ele não tiver letras? Bom, basicamente a regra é a seguinte, se o número tiver a base, lá um númerozinho pequenininho, você já identifica qual é a base que é. Se não tiver base, por padrão, é decimal.
Ou na representação da programação, um hexadecimal a gente começa ele com 0x e o número. Um decimal, só o número sem nada na frente. Mas assim, se tiver escrito em algum lugar, às vezes pode até ser um hexadecimal, que se ele não tiver letra ele fica aparecendo decimal. Você tem que saber o contexto desse número. Então assim, onde ele está sendo gravado, por que ele está sendo gravado, quem que vai usar aquele número, que às vezes alguém fez o número para funcionar em hexa, mas não deixou claro que é hexa e tal. A aparência dele é a mesma mesmo, certo? Parece um decimal. O octal tem o mesmo problema, ele também fica aparecendo no número decimal. Tem que saber o contexto se não tiver nenhuma identificação clara. John Lennon, de Betim, Minas Gerais, perguntou: uma dúvida, vi no vídeo do YouTube convertendo o número 10, 10, 10, que dá 42. Daí fiz na calculadora para tirar a prova e o resultado em binário, convertendo o mesmo, seria 0, 0, 10, 10, 10. Acrescentando 2 números zeros na frente. Daí sempre completa com 0 à esquerda. Números binários sempre tem que ser 4, 8, 16, alguma coisa assim? Igual esse número 42, tinha dado 6 números. Bom, resumindo, ele fez a conversão e deu 8 números. 0, 0, 10, 10, 10. O que eu fiz para vocês tinha só 6 algarismos. O binário, igual a qualquer outro número que você use decimal, ele é o mesmo número, se tiver zeros à esquerda ou se não tiver. Então não se preocupe com isso, o binário pode ter qualquer tamanho. Quando a gente vai armazenar, às vezes faz mais sentido armazenar de 8 em 8, de 16 em 16, alguma coisa assim. Mas o binário em si, pensando em número, pensando em matemática, não tem uma quantidade definida de números. Ele pode ter qualquer quantidade de números. Às vezes quando a gente precisa ajustar, a gente põe zeros à esquerda mesmo. Leonardo Augusto perguntou, ele de Maringá também: professor, por que ignoramos o zero na conversão binária para decimal? Não é bem uma questão que a gente ignora o zero. A gente usa o zero, multiplica pela base, mas a gente sabe que vai dar zero. Então a gente vai somar com ele, vai dar zero mesmo, a gente acaba ignorando. É igual ao número decimal. Por exemplo, o número decimal, 403. O que eu tenho? Eu tenho 403. O 3, ele está na primeira posição, eu vou multiplicar pela base 10 elevado a zero. Então 3 vai ser multiplicado por 1, vale 1 apenas. O 0, eu vou multiplicar por 10, ele vai dar zero mesmo, então eu não vou colocar na soma. E o 4 eu vou multiplicar por 100, vai dar 400. Então a minha soma vai ser 400 mais 0 mais 3, que é a mesma coisa que eu colocar 400 mais 3. Então ignorei o zero também, mas a ideia é que eu estou multiplicando zero por alguma coisa que eu sei que vai dar zero. Então a gente ignora no binário aquela hora que ele fala ignora para ficar mais rápido. Você soma só o que tem o número 1. Como a minha possibilidade de número binário é só 1 e 0, até facilita esse processo, porque sempre a posição vai ser o mesmo valor da base, eu não tenho que multiplicar por nada. Marcelo Alberto de Poços de Caldas perguntou: boa noite, professor, uma pergunta. Qual é a relação de conversão binária e redes ou subredes de computadores? Bom, em redes a gente tem bastante a relação de binário. Por quê? Eu comentei agora há pouco no começo do vídeo sobre a transmissão de dados, é sempre feita em binário. Quando você estudar as camadas de rede, você vai estudar as camadas mais lá embaixo, camada de rede, camada de transporte, camada de rede, camada física, e aí você vai ver que os pacotes todos eles são convertidos para binários trafegados. A hora que chega no destino, o destino pega o binário e reconverte ele para passar para frente. Então toda a transmissão de dados é feita em binário. Também tem a parte do IP que a gente já conversou, então acaba usando o binário em redes também. Marcos Antônio das Neves de Arapongas perguntou: decimal não seria 2 casas? Bom, a gente fala de números decimais quando o número tem vírgula, mas toda vez que estou falando decimal aqui na disciplina é número na base 10. Então o número na base 10 é um número comum que a gente usa. Número 1, número 15, número 203. Não tem um número de casas pré-definido para o número decimal. Rafael dos Santos de Barreiras, Bahia: no caso de conversão binária, de acordo a base e o número sempre irá dobrar? Exemplo, base 1, 1, base 2, 2, base 3, 4, base 4, 8, e assim por diante. Na verdade, não seria muito bem a base. A base binária é sempre 2, base 2. No caso que está perguntando seria a posição. Posição 0 vale 1, posição 1 vale 2. Sim, sempre vai dobrar. Porque é aquilo que eu falei, a gente vai multiplicando por 2 a cada posição nova. Isso por causa da base C2. No nosso caso de número decimal, que a base é 10, eu sempre vou multiplicando por 10. Então a primeira posição vale 1, a segunda vale 10, a terceira vale 100 e assim por diante.
Sebastião de Aquino de Brusque, Santa Catarina. Professor, como o computador faz para entender a informação enviada e não confundir? Por exemplo, se eu enviar 3 informações 0011 e em seguida 0101 e 00110, existe um intervalo de tempo mínimo para cada envio de bits? E quando ele começa com 0? Bom, Sebastião, quando a gente envia dados, a gente vai enviar pacotes e os pacotes geralmente são em bytes, certo? Se for um número que não completa 8 bits, ele completa os primeiros números com 0, aquele famoso 0 à esquerda. Os pacotes são enviados e eles têm alguns bits de dados que são um tipo de uma marcação, que vai identificar a quem que ele pertence, qual que é o protocolo, alguma coisa assim. Então você tem ali informação. Quando vocês estudarem redes, vocês veem assim, você tem um pacote que é enviado e esse pacote tem um cabeçalho. O cabeçalho é uma quantidade de bits que vai traduzir, vai carregar algumas partes da informação, vai falar sobre a informação, um metadado. E aí vai dizer quantos bits vão ser trafegados, o que significa, para quem que é. E aí, na verdade, o que significa depende do software que está recebendo também, que vai converter essa informação. Não tem intervalo entre o envio, tem na verdade o tamanho do pacote. Então é enviado um pacote, depois outro pacote, depois outro pacote, os pacotes que têm um tamanho fixo. Então, de acordo com o tamanho, você sabe quantos pacotes foram enviados e recebidos. Inclusive a ordem dos pacotes ela pode se misturar no envio. Então, muitos pacotes sendo enviados ao mesmo tempo, pode chegar em ordem invertida, em ordem bagunçada, pacote de um e de outro misturado, por causa do cabeçalho aqui a informação não fica misturada. Wanderson Raimundo de Arapongas, Paraná perguntou: professor, qual a diferença entre o sistema 32 bits e 64? Como identificar essa diferença na interface do Windows? Bom, eu comentei no outro vídeo, o sistema 32 bits ele é feito para processadores 32 bits. O sistema 64 bits ele é feito para processadores 64 bits. Então assim, um Windows 32 e um Windows 64, na essência eles são o mesmo, certo? Por exemplo, se você vai usar um Windows 7, por exemplo, o Windows 7 é o Windows 7, não importa qual a arquitetura que ele está focado. A diferença vai estar principalmente no processador. O processador tem a capacidade de mover 32 bits de informação por vez, ou 64 bits, dependendo do processador. Então, o ideal é você usar o Windows de acordo com o seu processador. Ele tem que aproveitar ao máximo o processador. Se você tem um processador que ele trafega palavras de 32 bits por vez, são 4 bytes, se você dobrar o tamanho dessa palavra que é transmitida por vez, você meio que dobra a capacidade. É lógico que tem muita coisa envolvida em relação à performance do processador, não é só isso, mas nessa parte de transferência de informações, o 64 acaba ficando bem mais rápido, trafegando mais informações. Digamos que você tem um processador 64 bits e coloca um sistema 32. Ele vai subutilizar o processador. Tem processadores que aceitam os dois, certo? Então você pode instalar o sistema 32 e aí ele vai trafegar 32 bits ao invés de usar o 64 que ele consegue. Eu comentei também no outro vídeo que tem uma limitação de endereçamento de memória. Você não consegue endereçar a memória mais do que 3 GB, se não me engano. Com 64 bits você já conseguiria. Essa é a maior diferença. Para efeito de curiosidade, lembra do bug do milênio? Que todo mundo tinha medo quando o relógio mudasse de 99 para 2000, sistemas que tinham o ano registrado com 2 números só, ia de 99 para 00, ia ter problema em cálculo e tal. Não aconteceu quase nada de importante. Mas tem uma coisa que dizem que se você usasse computador 32 bits e não tivesse tido essa evolução do 64, talvez a gente tivesse problema lá em 2038. Por quê? Porque a data nos sistemas Unix, que a maioria dos servidores do mundo é baseado em Unix, é uma data que é o número de segundos desde 1º de janeiro de 1970 até agora. E aí, lá em 2038 vai ter uma data que vai completar os 32 bits, o tamanho da data. E aí, se eu tivesse sistema só 32 bits, eu poderia ter problemas quando passar dessa data. Eu não conseguiria passar essa informação para a memória, coisa assim, por causa do processador, ia truncar a informação e ia virar uma bagunça. Então, com o sistema 64 a gente já não tem esse problema, que já vai ser esse tamanho de palavra. Só uma curiosidade. Mas assim, a diferença tem a ver mais com a arquitetura do processador, e como eu comentei no outro vídeo, se você tem um processador 64, use o sistema 64 também, senão você vai subutilizar o seu processador. Bom, gente, eu espero ter esclarecido as dúvidas de vocês, espero que tenha ficado mais fácil para
continuar e continuem assim mandando as dúvidas, não fiquem com as dúvidas para vocês, podem mandar, a gente vai respondendo para vocês. Legal? Então é isso, um abração para vocês e espero vocês na aula ao vivo, que na aula ao vivo a gente consegue trocar um pouquinho de ideia também, é mais bacana. Legal? Um abração e até a próxima.